Vamos assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao culto nessa manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos assim na sua casa para louvarmos e engrandecermos o seu santo e bendito nome. Quero convidar a amada igreja a colocar-se de pés. Vamos realizar uma oração neste momento. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui chegou, apressa os passos dos que ainda virão, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar assim restaurando a saúde de cada um. Aqueles que estão fracos na fé, Pai, fortalece. E que assim possamos juntamente todos rendermos o louvor agradável a Ti, Pai. Abençoa o transcorrer deste culto, que os hinos possam chegar como aroma suave diante das narinas, Pai. Abençoa também a escola bíblica dominical, bem como assim a mensagem, Pai, que possa haver transformações e edificação das nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, vamos cantar cântico Tua Palavra. Para o meu caminho, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o Teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. É como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. É como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, pois em meio a Tua palavra se fizeram os céus. E o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor.
Amém? Convido a amada igreja a colocar-se de pé nesse momento. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 89, o poder do sangue. 89, o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 134. Salmos 134. Convocando ao culto vespertino. Salmos 134. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Que assim a palavra do Senhor possa ser aplicada em nossos corações. Podemos assentar. Vamos cantar mais um cântico. Quando estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Livre acesso. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar a teus pés e humilhar diante de ti. Senhor,
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho temos livre acesso a ti, que nos fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me cercam. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que nos fez chegar a teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me cercam. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém? Nesse momento vamos ouvir a palavra através do pastor da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E assim convidamos a todos que podem levantar-se, ficar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, assim registrada em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo é do 1 ao 5. Assim diz as Sagradas Escrituras. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordai de que ainda convosco, ou eu costumava dizer-vos essas coisas? E o povo de Deus diz: querido Pai, a leitura da Tua palavra foi feita. Agora, Senhor, fala a nós nesta manhã, ó Deus, usando o Teu servo como instrumento em Tuas mãos, para que sejamos nós alimentados da Tua palavra. E reveste-nos do poder do Teu Espírito, para não falarmos de nós mesmos, mas sob a direção do Teu Espírito. Pai, se eu falar de mim mesmo, o tempo será perdido, mas sob a orientação do Teu Espírito, então o Teu povo será alimentado. Nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus, Teu amado Filho, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, tanto através da live, como os irmãos que estão aqui presencial. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo
nos faça entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Olha para os que não puderam vir nesta manhã, por motivo de enfermidade, seja física, emocional ou psicológica, ou, Senhor Deus, qualquer outra coisa que o impediu, que o Senhor venha abençoar, que nos próximos cultos já estejam conosco. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Podei vos assentar. Amados, eu estava olhando, observando o que está acontecendo no nosso país, e olhando o mundo afora, né? A vinda de Cristo. O que tudo isso tem a ver? Será que tem alguma coisa a ver com isso? E olhando então a palavra do Senhor, o que ela nos diz, né? Sobre isso. E Paulo ele fala sobre a vinda de Cristo. Ele estava falando aos Tessalonicenses sobre a vinda de Jesus, né? Alguns estavam perturbados se eles tinham perdido o arrebatamento e já estavam então no dia do juízo, porque eles estavam passando por problemas difíceis, perseguições e tudo mais. Então eles achavam que assim seria. E Paulo vai dizer a eles, não, diz a eles que não é assim, né? Não é isso como eles estavam pensando, porque e ele vai colocar aquilo que tem que acontecer, ou que iria ainda acontecer antes da volta de Cristo. E eu estava pensando em tudo, conversando com Deus, e a vinda do Senhor, o que a Bíblia nos diz em relação a esses acontecimentos. Nós vamos falar nessa manhã sobre o dia do Senhor e o homem do pecado, mas hoje pela manhã é só sobre o dia do Senhor, ou a vinda do Senhor. À noite nós estaremos falando sobre o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, porque não dá para nós falarmos tudo aqui juntos, tá? Senão é só tiração relance. Mas o dia do Senhor, ou a vinda do Senhor, eles achavam que eles já estavam na vinda do Senhor, ou no dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? O dia do Senhor, o dia do Senhor, o que é? Então é a vinda do Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 ele fala da vinda, e Paulo diz que a vinda de Cristo é identificada pela expressão aqui, nós temos aqui a vinda de Cristo expressada, que Paulo expressa, e ele chama de nossa reunião com o Senhor. Isto é maravilhoso, que transmite a ideia de todos os crentes redimidos com o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aos irmãos que nós temos uma reunião com o Senhor, que ele chama de vinda, né? Que ele chama de reunião, é a vinda de Cristo, e isto está se referindo a todos os crentes salvos em Jesus Cristo do mundo inteiro, né? Mundo inteiro. Maravilha, né? A palavra de Deus, ela nos mostra, e Paulo ele fala disso aqui, é do arrebatamento da igreja, escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, Paulo ele faz disso em João 14, de 1 a 3, olhando rapidamente para João 14, de 1 a 3, olha aqui o que nos diz a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, 14, de 1 a 3, abre sua Bíblia, e o que a Bíblia então nos diz em relação à vinda de Cristo, que Paulo ele fala. Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós quem? Todos os crentes redimidos por Cristo Jesus. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai falar aos irmãos também da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que ele diz que primeiro serão aqueles que já partiram no Senhor. Ele diz que os corpos serão ressuscitados. Logo em seguida, então vem o arrebatamento daqueles que estão ainda em corpo, e será glorificado. Paulo alerta os irmãos de Colossenses,
Ele dá o alerta para eles. Não demovais da vossa mente com o quê? Com facilidades. Não demovais da vossa mente com facilidade. Paulo ele vai usar esse termo, que é um termo usado para terremotos, lá em Atos 16 e 26, quando o terremoto deu que abriu as cadeias. Né? Ele usa esse termo, não demover, como se um terremoto tivesse dado e tivesse tirado eles. Então, e também isso é usado para um navio no ancoradouro, baixando as suas amarras em meio a forte vento. Você já imaginou um navio querendo baixar a sua âncora, né? No meio de uma tempestade? Então ele está dizendo assim, olha, não vos removais, porque vem a tempestade, né? Então, junto com essa palavra, não perturbeis, Paulo ele relata o estado da agitação e alerta que estava assolando a igreja, arruinando a igreja, perturbando a igreja. Então, a perturbação, a perseguição era grande. A igreja estava sendo agitada, né, por acontecimentos daquela época. Como também hoje, Paulo ele nos mostra algo muito importante, que no meio de toda essa agitação, tenhamos muito cuidado para não demovermos, dando um terremoto, e de repente você abandona e deixa a sua fé em Cristo Jesus. As coisas vêm. E Paulo estava dizendo para os irmãos isso porque eles achavam, né, que eles já tinham perdido o dia do arrebatamento. Os crentes de Colossos estavam muito tristes porque esperavam que o arrebatamento ocorresse antes do dia do Senhor. A tristeza deles. Por isso que Paulo estava falando, não demover da vossa fé. E eles estavam pensando, será que Jesus Cristo já voltou? O dia do Senhor? Nós estamos no dia do Senhor? E o arrebatamento? Eu estava conversando uma vez com um pastor e ele estava dizendo para mim assim, pastor, não existe tribulação não, e é o que nós estamos passando. Eu disse, porque também ele não acredita no milênio. Ele disse, olha, a tribulação, Deus não é injusto para levar os homens a passar mais dificuldade do que está passando. Nós estamos passando por momentos difíceis. Ele ainda iria permitir que nós passemos por mais dificuldade. Eu disse, amigo, e o inferno? O tormento? Tormento. Tem tormento maior do que o inferno? Tem alguma coisa aqui na terra que a pessoa passe e possa dizer que é maior do que o tormento no inferno? Não existe. Digo, isso é a consequência da desobediência do homem, filho. Então, Paulo, ele mostra aos crentes que esperavam ser levados para a glória e para o descanso celestial, não ser deixado a perseguição e a ira divina. O que significa isso? É que eles imaginavam que o dia do Senhor eles estavam vivendo porque eles tinham sido deixados e não tinham sido levados para a glória celestial. Esse era o pensamento deles, né? Paulo está mostrando para eles. Também eles esperavam ser levados para a glória, para o descanso celestial, mas não foram. Eles estavam sofrendo, passando por perseguição, problemas difíceis. A perseguição assolava a igreja, né? A perseguição assolava a igreja. E eles achavam que tudo isso ia acontecer só no dia do Senhor, que é a tribulação, o dia do juízo final, Mas eles estavam passando, então eles estavam acreditando que eles já estavam nesse dia. Estavam tristes porque eles não tinham subido com Cristo. A tristeza por não subirem com Cristo. Isso os deixou confusos. Eles imaginavam que haviam perdido o dia do Senhor. E Paulo diz que eles não perderiam o dia do Senhor. Ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 5. Ele diz que eles não perderiam o dia do Senhor. Veja, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Deixa eu marcar logo aqui na minha aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo
2 a 5, Paulo diz assim, ó: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, que não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Paulo está falando aqui desse dia como ladrão de surpresa, é para os ímpios, é para aqueles que não são crentes como Salvador, crentes em Cristo Jesus. E ele diz, vocês não são filhos das trevas, não são filhos da noite, mas são filhos da luz. E ele está dizendo o quê? Que Deus não deixa nenhum filho seu aqui. Deus não vai abandonar nenhum salvo. Paulo passa a mensagem para eles. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, irmãos, o arrebatamento é diferente da segunda fase. Alguns chamam a segunda vinda de Cristo com duas fases. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é a vinda de Cristo, quando todo olho vai ver, ele vai vir para essa terra. Mas veja bem, alguém estava perturbando a igreja com esses ensinamentos. Nós temos uma fé firme na palavra de Deus em relação à vinda de Cristo e a nossa salvação em Cristo Jesus. Veja o que Paulo diz, que o crente, o salvo, ele é filho da luz. E filho das trevas é quem? São os ímpios, não é isso? E que serão pegos o quê? De surpresa. Ser pego de surpresas. Então Paulo, ele detectou a fonte dessas mensagens. E ele fala que é por Espírito, palavra e epístolas. Com certeza, Espírito diz acerca ao falso profeta que afirmava ter revelação divina. Então ele está falando aqui do falso, com certeza, firmeza. Ele está falando de espírito do falso profeta que diria ter revelação divina. Hoje o que tem de profetas aqui, dando cada profetada, não é fácil, né? E eles estavam então dizendo essas revelações dele na época de Paulo. E Paulo disse, ou por palavra ou por epístola. Palavra significa se referindo ao sermão ou discurso feito por alguém. Um sermão que alguém prepara, um discurso que ele fala e fala para todas as pessoas. E Paulo também vai falar de epístolas, né? Epístola. Isso indicava um relatório escrito. Alguém fez um relatório. Era por escrito. E Paulo diz, mas de onde veio isso? De onde veio esse relatório? E Paulo detectou que esses efeitos prejudiciais, dessas informações não eram verdadeiras. E se deu pela declaração de que elas haviam vindo do apóstolo Paulo. Ele disse, olha, essas declarações não são verdadeiras, pois se deram, falaram, que elas vieram por meio por intermédio meu, que fui eu que disse isso para vocês. Veja que tinha alguém querendo colocar dúvida para as pessoas, disseram, olha, foi Paulo quem falou isto. E Paulo está dizendo que não foi por ele detectou o erro. Primeira coisa que nós temos é que nós devemos detectar o erro, para não deixarmos ser enganados sobre a vinda de Jesus. Paulo está colocando aqui algumas coisas para que nós possamos imaginar. E o que você está vendo no nosso Brasil e pelo mundo afora é um alerta para a igreja. Ele diz para a igreja, vigiar e orai. Vigiar. Vigia e ora. E preste atenção nos acontecimentos que está tendo no mundo inteiro. E o resultado dessas falsas informações? Bem, veja que vem muitas informações, não é isso? Elas vêm de todos os lados. E ele queria colocar dúvida, esses falsos profetas queriam colocar dúvida na mente do povo, na igreja de Colossos,
para que a igreja abandonasse a Deus. Então, o resultado dessas informações falsas: medo e alarme. Duas coisas, medo e alarme. O medo deixa você apreensivo quanto ao futuro está desconhecido para você. O que vai acontecer? Estavam com medo, né? E alarmados. É claro que eles achavam que o arrebatamento ocorreria antes do dia do Senhor, porque se o aguardassem, para depois estariam alegres, pois a vinda de Cristo estaria próxima. Então veja bem, eles não criam que o dia do Senhor viria depois do arrebatamento. Então, eles estavam aqui que o resultado dessas falsas informações colocou medo, né? Medo para eles. Então, eles achavam que o arrebatamento ocorreria antes do dia do Senhor. Porque se fosse para depois do dia do Senhor, do juízo, então eles estariam alegres, porque estavam passando pela tribulação, mas estavam na esperança de que logo eles iriam o quê? Chegar ao fim da tribulação e serem arrebatados. Serem arrebatados. Nós precisamos ter confiança na palavra do Senhor. Tem os que defendem que a igreja vai passar pela tribulação, mas eu desejo a esses que desejam passar pela tribulação uma boa tribulação. Sem problema, filho. Uma boa tribulação para você. Se é que você deseja, né? Cuidado, irmãos, cuidado com as falsas informações. O dia do Senhor. E Paulo vai dizer aqui sobre o dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor. E ele diz algo muito importante. Vamos ver aqui, abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 16. Olha só aqui, Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Quem achou pode ler. Se alguém já achou primeiro que eu, pode ler. Não tem problema não. Ok. É isso mesmo. Viu o que Paulo disse? O do Espírito de Deus. Então, o dia do Senhor é o dia da ira e o grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, é o grande dia da ira, onde vai haver o grande julgamento. Eles faziam falsos milagres, então o engano daqueles cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Paulo diz isso. Então vai haver muitos milagres, mas eles são castigados, né? Veja o que o Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. Vamos olhar o que Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 1, 7 a 10, e ele fala dessa maneira assim, ó. De sorte que vos tornastes o modelo para todos nós. Deixa eu ver aqui mesmo, essa aqui que eu estou vendo aqui. 2 Tessalonicenses, eu estou em primeira, é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo de 7 a 10. Ele diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então Paulo ele fala para a igreja dos irmãos mostrando o dia do Senhor, e é o dia de castigos, e será assustador para eles. Então,
porque Paulo ele fala aqui dos castigos assustadores de Deus para a humanidade, para a pecaminosidade destruidora do mundo, a pecaminosidade que domina o mundo e que esse mundo vive sem Deus, que está dominando tudo isso. O que você está observando no nosso Brasil, e você pode olhar pelo mundo afora, é a pecaminosidade, o pecado dominando a vida do homem, e o homem cada dia mais se distanciando de Deus, e ele vai trazer o castigo sobre todos, sobre todos. O dia do juízo está marcado, ninguém desmarcará. Então, o dia do Senhor vindouro, o qual desprenderá a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus será conhecida por todos, como se fosse desprendido, né? E agora todos podem ver, corresponde a duas partes, o dia do Senhor, ou o dia do Senhor vindouro, o qual desprenderá a ira de Deus, corresponde a duas partes. Primeiro, o fim do tempo de 7 anos de tribulação. Então, o fim dos 7 anos de tribulação, o dia do Senhor, tá? O que é? Antes do dia do Senhor, do juízo final, vai haver os 7 anos de tribulação, e a segunda parte é o fim do reinado de 1000 anos. Então, 7 anos de tribulação, o reinado de 1000 anos, que Cristo vem para reinar, né? Quando Ele vier em glória com todos os santos. Então Ele vai vir para reinar durante 1000 anos. E todos vão ver o governo perfeito. Como é que Cristo queria? Desde o Velho Testamento, quando começa a monarquia, você vai ver até o final, tudo está apontando para Cristo. Governo perfeito. Então, o dia do Senhor só virá depois da tribulação e também do milênio. Pedro, ele fala sobre o término do tempo dos 1000 anos em relação ao derradeiro, que ele chama de dia do Senhor. Veja 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos olhar para 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. E assim diz as Sagradas Escrituras, dessa maneira assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então veja que nada vai escapar. Então o apóstolo Pedro ele fala sobre isso. Tanto aqui como em 1 Tessalonicenses de 1:7 a 10, Paulo está falando ao fim do dia da tribulação que terá o fim pelo dia do Senhor. Então tudo vai chegar. A tribulação vai chegar ao seu final. Tudo vai chegar ao seu final. E vem o dia do Senhor, o dia da ira dele contra os homens, que hoje se acham tão grandes, super inteligentes. Mas nesse dia, tudo isso vai se acabar. Então Paulo ele diz aos Tessalonicenses que o dia do Senhor só acontecerá depois de alguns acontecimentos, principalmente o homem da iniquidade, no versículo 3 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. O homem da iniquidade, que nós vamos ver à noite sobre o homem da iniquidade. Quem ele é? Será que ele já está agindo? Ele está presente? À noite nós vamos ver isso. Mas no versículo 3 e 4 de 2 Tessalonicenses, né, do capítulo 2, versículo 3 e 4 aqui, o Paulo vai falar da apostasia. Apostatar, abandonar, deixar. Vamos olhar rapidamente aqui para o capítulo 2, versículo 3 e o 4, e Paulo diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus. Apostasia. Então esse é um acontecimento identificável e único que Paulo ele tem em sua mente. O ato de consumação da rebelião. Iniquidade, ela vem do iníquo. Iníquo. Quem é o iníquo? É o diabo. Ele sopra na mente dos filhos da perdição.
para que eles façam tudo contra Deus. Então, lembrando aqui, ó, ele diz que é tudo que se opõe contra Deus. Tudo. Apostasia é negar, abandonar. Quantos já têm abandonado a fé? Quantos já abandonaram, apostataram da fé cristã, não quiseram mais, deixaram? Aí você ouve muitos dizer assim, eu já fui crente. Não existe isso, eu já fui. Eu já fui. Você já viu alguém dizer assim, eu já fui gente? Um indivíduo não diz, né? Ele diz, eu sou gente. Eu sou gente. Porque não existe dizer, eu já fui gente, você é gente. Pelo menos uma figura de gente você é. Então não existe, eu já fui crente. Então você nunca foi. Paulo fala da apostasia, que é uma rebelião. Quantos se abandonaram, quantos estão abandonando os princípios da vida cristã? Porque estão achando que uma parte serve para, dos princípios bíblicos, é só uma parte para a vida dele, ou deles. Outra parte já não serve. Aquilo que vai contra eles já não serve, fica de lado. Os princípios bíblicos. Dê uma olhadinha para o nosso país e pelo mundo afora. Veja os princípios hoje defendidos. Vê se são os princípios bíblicos. Vê se são os princípios bíblicos. Quantos têm apostatado dessa fé cristã, dos princípios bíblicos? E Paulo identifica esses acontecimentos chamando de o homem da iniquidade. Ele diz que tudo isso vai acontecer quando o homem da iniquidade aparecer. E será que o homem da iniquidade já apareceu? Onde é que ele está, se ele já apareceu? Onde que ele está? Cuidado, porque ele engana. Tem muitos que não estão levando a vida, apostatando da fé, daquilo. E Mateus também vai dizer, uma das coisas, é que o amor de muitos, o quê? Aquele amor de início, aquele amor por causa da iniquidade, a pressão, de tudo ela vem para que a pessoa abandone e deixe o caminho do Senhor. Abandone o seu compromisso com Deus. E hoje o que está acontecendo, irmão crente vem pela manhã e já não vem para o culto à noite. Se vem para o culto à noite, não vem de manhã. Assim vão indo, descompromissado. Eu vou quando der. Você sabe, já viu falar no humanismo? Humanismo? Nós vamos falar à noite sobre o homem da iniquidade, que o humanismo ele domina. O humanismo, qual é a mensagem do humanismo? É o homem em primeiro lugar, satisfação completa, é o homem, é o ser humano. Deus é de lado, Deus fica para trás, Deus não existe. E muita gente hoje correndo atrás de tudo isso. O humanismo tem dominado. Culto para servir a Deus, só se sobrar um tempinho, meu irmão. Que eu tenho um lazer, pastor, hoje eu preciso, estou muito cansado, eu tenho que tirar uma folgazinha para o meu lazer, porque eu não tenho. Aí falta, deixa de vir para o culto. Estão passando para a nova geração o quê? Que Deus não é importante. A apostasia do compromisso com Deus. Então, cuidado. A Bíblia, nós temos ido no cantor cristão, eu gosto muito dele. Eu gosto no sentido porque é uma mensagem bíblica. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem frio e sem amor. É o que está acontecendo hoje. Uns já abandonaram, não seguem mais. Outros estão frios, sem amor, sem comprometimento nada com Deus. Não quer se comprometer. Então, Paulo diz que aos irmãos, o homem da iniquidade vem. O arrebatamento não vem sem que tudo isso aconteça. Então, esse é chamado o príncipe que há de vir. Daniel 9:26, não vai dar para nós ler todas as leituras, mas está lá em Daniel 9:26. O príncipe que há de vir, e o pequeno chifre também de Daniel 7:8, a quem João chama de a besta, de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2 a 10. Vamos olhar rapidamente para Apocalipse, capítulo 13. Versículos 2 a 10 e o 18. Ele diz assim, 13...
2 a 10, ele diz dessa maneira: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade. A besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a besta que João chama ela de besta. Uma vez eu vi um mestre falando, ele disse assim: você sabe, irmão, que o número dela é 666, é o número de homem? E ele disse: você sabe qual é esse número 666? É o celular, que ninguém pode comprar, é isso. Ninguém compra se não tiver o número 36, o nome 666. Ele dizendo: são a tecnologia hoje. Digamos, nessa época, aí vem um governo e diz: se você não estiver do lado dele, você não pode comprar celular ou tablet, seja lá o que for, de alta tecnologia, sem autorização dele, se você não estiver do lado dele. Eu digo: mestre, então você vai ter que escrever seu livro novamente. Mas veja bem, mas a Bíblia diz que as nações adorarão a quem? A besta. E já começou a adoração pelo mundo afora. Veja os princípios que são colocados no mundo. Veja os princípios que são colocados, que a besta tem colocado, que o diabo colocou, para que as pessoas adorem. Veja se são os princípios de Deus. Quem é que é louvado? Quem é que é engrandecido? É só você fazer uma análise. E as pessoas adorarão. Cuidado para você não ser enganado. Já começar a estar adorando, sem você imaginar, a besta e seguindo os princípios dela. A apostasia é a abominação da desolação que acontecerá durante a tribulação, mencionado em Daniel 9, 27, 11 e 31. Então, a apostasia é a desolação de Daniel, é a tribulação de 7 anos. Tem a grande tribulação, que são os 3 últimos anos e meio. Paulo está se referindo ao ato genuíno da apostasia final, que revelará o último anticristo e estabelecerá o caminho dos acontecimentos que vão demonstrar o dia do Senhor. A igreja será arrebatada antes da tribulação. E a tribulação virá, ela é o juízo de Deus. O juízo de Deus. A tribulação tem 2 objetivos. Salvação dos judeus. Segundo, juízo de Deus para todas as nações que abandonaram a Deus, que não quiseram segui-lo, que afrontaram a Deus. Veja o que os homens dizem assim: quem é que pode, o quê? Guerrear contra a besta? Quem é? É uma afronta ao poder de Deus. Vou trazer aqui, esqueça a politicagem, esqueça tudo isso que o diabo tem colocado na sua mente. Esqueça, mas eu vou trazer uma coisa aqui que o diabo colocou para vocês verem abertamente como está. Eu vi um vídeo de um satanista, só que ele se enganou, né? Que ele colocou chifre nele assim, um bocado de coisa, enganou que o diabo não tem chifre não, nem tem rabo. Tá? Mas olha só a afronta a Deus. Ele dizendo que ele mais todos os outros
iam dar a vitória porque eles tinham poder, o diabo tinha poder. E ele disse, a expressão dele foi, não tem pastor, não tem padre, e dizendo, não tem ninguém. Veja a manifestação do poder demoníaco, desafiando a quem? O poder de Deus. Abre a mente, é isso aqui, a manifestação do poder demoníaco, dizendo quem pode mais do que eles. Os filhos de Satanás dizendo quem pode mais do que o diabo. Aqui é um prenúncio, irmão, do que vai acontecer lá na frente, na besta. Porque eles vão dizer lá quem pode lutar contra ela. E ele tem um plano tão bonito, é um plano de grande inteligência que vocês nem imaginam. Para que Deus? Para que Deus? Quem é que pode lutar contra Deus? Eu estou mostrando para os irmãos, já é o que está agindo, que nós vamos ver à noite sobre o homem da iniquidade. Isso tudo é a manifestação do poder demoníaco, desafiando o poder de Deus, para que os crentes acreditem na mensagem deles e se unam e sejam enganados. Ao que tudo indica, ele será percebido como um incentivador da religião. Isso aqui é o anticristo, já agindo, incentivador da religião, de maneira que Deus e Cristo não aparecem como seus inimigos até a apostasia. Já está agindo nesse mundo. Incentivador da religião. O ecumenismo está por trás de tudo. Eu estava vendo um vídeo, colocaram, porque o Kennedy colocou no nosso grupo da igreja, nós vamos já terminar, irmãos, tá? E aí o que aconteceu? Lá falando, o rapaz dizendo da grande religião que está se formando bem debaixo dos nossos olhos. Islamismo, budismo, cristianismo. Essas três religiões. Tá? Mas tem um detalhe, é que a cruz não pode aparecer lá. Mas a cruz é sinal de maldição, foi nela que Cristo morreu. Agora a pergunta é, mas de qual cristianismo que ele está falando, filho? Que vai se unir a ela? Será que é o cristianismo verdadeiro? Nós temos dois tipos de cristianismo, o falso e o verdadeiro. Tá? Não se iluda com esse cristianismo que você vê por aí, sujo, mentiroso, que não muda a vida de ninguém. Nós temos o cristianismo verdadeiro que jamais se unirá com o diabo. Não se iluda. Então, parece que tudo está meio maravilha, não é isso? As religiões, todo mundo se unindo. Então, com essa conduta satânica de autoendeusamento, o homem se endeusa a si mesmo, as autoridades se endeusam, pensam que são mais do que Deus, e o diabo realiza a grande apostasia em oposição a Deus. Veja bem, que ele é oposto a quem? A Deus. Tudo é contra Deus. Paulo já nos está alertando, e ele diz isso no versículo 5. Então Paulo, ele relembra os Tessalonicenses dos detalhes acerca dos planos do futuro de Deus, o que Deus tem. Está no versículo 5 nós lemos. E ele relembra os detalhes que confirmavam que os falsos mestres estavam nos enganando acerca do dia do Senhor. Os falsos mestres. E o falso cristianismo, que tem os falsos mestres, estão tentando de todas as maneiras enganar as pessoas. O diabo tenta de todas as maneiras, irmão, no lado religioso. Duas coisas o diabo ele trabalha hoje, deixa eu dizer aqui para vocês, que ele está achando muito fácil para enganar os crentes, principalmente os crentes, povo de Deus, desalerta, que não estão alerta. Uma é na área da religião. Não existe o campo melhor para ele trabalhar na área da religião. Segundo, a politicagem. Aí ele tem outro campo fértil para ele trabalhar. Cuidado. Paulo reafirma que a lembrança aos Tessalonicenses de que a revelação do anticristo não precederá o dia do Senhor, devido não ter sido ele conhecido, e será impossível que os Tessalonicenses estivessem participando desse dia. Ele diz, é impossível que vocês estejam participando do dia do Senhor, porque o dia do Senhor, o juízo final, não virá sem que tudo isso que aconteça. Concluindo, irmãos, nós precisamos estar em alerta, porque essas coisas vão de acontecer, apostasia, falta de amor, amor diminuindo, descomprometimento, tudo isso está marcando o dia do Senhor, e Ele virá, não como ladrão para a igreja, para os crentes, mas para aqueles
que rejeitaram o plano salvífico de Deus. Estejamos alerta para você não se demolir da fé, não deixar se enganar por nada, porque o diabo, ele tenta de todas as maneiras enganar e tirar da fé, da sã doutrina. Cristo vai voltar, quando ele arrebatar a igreja, então virá a tribulação, depois virá o milênio e depois virá o dia do Senhor. Não queira estar no dia do Senhor. Você ainda tem uma grande oportunidade de escapar desse dia do juízo. Tanto para você que está nos assistindo através dessa live, como para você que está presencial aqui, se ainda não é um crente em Jesus, o Senhor nessa manhã, Ele te convida a segui-lo. Portanto, se há uma pessoa entre nós que ainda não é um crente salvo em Jesus Cristo, se você nessa manhã quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, levanta a tua mão assim dizendo: pastor, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Eu creio que Ele pode me salvar, Ele pode me livrar do juízo vindouro, pois está marcado e ninguém vai poder evitar. Alguém nessa manhã quer fazer essa decisão? Se é um crente que quer fazer a sua reconciliação com Deus, também você pode fazer nessa manhã, voltando para a comunhão com o Pai Celestial. Se não há, nós vamos orar e após a oração, o culto está encerrado. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida. Pai, é um alerta para o Teu povo, para não se deixar enganar, ó Senhor, pelos acontecimentos do mundo, pelas influências malignas, para tirar o Teu povo, Senhor, dos Teus caminhos, tirar a visão do Senhor, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Fortalece a nossa fé. Sem Ti não somos nada, nada podemos fazer. E Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor venceu por nós. Assim, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo através desta live e também os irmãos que estão presentes, a todas as pessoas que estão presentes aqui. Ó Senhor, que a Tua graça seja sobre cada um. Também abençoa nosso irmão Jameson. Senhor, Deus ser com ele. E Tu sabes do problema que ele tem, que está passando. E eu peço a Tua graça sobre a vida dele. Que o Senhor venha ajudá-lo para resolver tudo isso. Que a Tua graça estenda-se sobre aqueles homens, ó Senhor, que também fazem parte do problema. Nós pedimos também agora que o Senhor nos leve em paz e traz-nos à noite para estarmos reunidos em Teu nome e juntos glorificarmos o Teu nome, Pai querido. E assim nós te pedimos tudo, no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Que Deus nos abençoe e o culto está encerrado nessa manhã.